Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Tatiane e por aqui eu vou trazer uma palavra de Deus para você que eu estava refletindo nessa semana. Foi uma coisa que Deus trabalhou em mim e eu acho que o nosso testemunho de vida é o mais importante para motivar outras pessoas que estão conhecendo a Cristo, buscando a Cristo, para entender como Deus age na nossa vida. Bom, para vocês entenderem o contexto, eu mudei de estado há pouco tempo. Então, esse é um momento de adaptação na minha vida. E nesse final de semana, nesse começo de semana, né, eu fiquei um pouco incomodada e me senti deslocada no ambiente da nova igreja que eu tô congregando, porque mudando de estado eu precisei de mudar de igreja e mudei também de denominação. Então é uma cultura diferente, porque eu me casei, então eu tive que entrar. Eu estou entrando nessa nova cultura que é bem diferente do que eu vivia no estado em que eu vivia. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Por que eu me sinto assim? Por que eu não sou como outras pessoas que eu conheço que têm facilidade para conhecer pessoas, que são mais extrovertidas que eu, que conseguem fazer amizade mais fácil do que eu. Então eu comecei a me julgar e me perceber muito descontente. Então eu senti esse descontentamento com o lugar onde eu estou, com as pessoas que estão à minha volta. E aí Deus, glória a Deus, sabe? Porque Deus, além de me dar uma palavra, ele me mandou um vídeo do Jesus Cop, né? Que todo mundo conhece, eu acredito. E eu li uma palavra também junto com esse cenário todo, que tá na primeira carta de Pedro. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Capítulo 5. Aliás, ele fala sobre os conselhos para os líderes, né? E no final ele fala sobre essa questão de que Deus sempre tem um lugar pra gente, sabe? Jesus, ele sempre está conosco. E eu sinto na minha vida que todo esse cenário foi construído por Deus, que era para as coisas acontecer do jeito que aconteceram. Então, por que eu me sinto descontente, né? Então, eu comecei a ler e a refletir e a falar com Deus sobre isso, e Deus me trouxe algumas lições, assim. Primeiro, que Jesus é o suficiente. Então, você não precisa de mais nada além de Jesus. E se você quer estar na casa de Deus e você quer servir a esse nosso Deus, você pode servir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ajudando muito, ajudando pouco. Você só precisa estar disposto, porque o nosso coração é um coração de servo, né? Então, o contentamento, estar descontente em Deus, é o que leva a gente a pecar contra os nossos irmãos, a pecar contra a nossa própria vida, a pensar que a gente não tem felicidade, nem alegria naquilo que Deus está te dando e está preparando para você. Então, eu pensei muito sobre isso e Deus também me disse a respeito da cobiça, sabe? De você desejar se parecer com outra pessoa, desejar ser mais extrovertido, desejar ser mais descolado, né? Para que as pessoas te aceitem, gostem de você. Mas sabe quem que tem que te aceitar? E essa pessoa já morreu por você, para você viver, é Jesus. Sabe? E Deus me falou, o Espírito Santo falou muito forte, assim, ao meu coração, uma palavra de não tente ver o que é bom nos outros, mas veja tudo que é bom em você. E eu tava com um caderno e eu comecei a listar isso, eu comecei a escrever tudo que Jesus, que o Espírito Santo falava sobre mim. Porque eu não sei se é um caso que acontece na tua vida, mas na minha, teve uma época da minha vida que eu me julgava muito. Eu entendia que eu não ia ser bom em nada, que eu nunca ia conseguir ser alguém na vida. Isso acontece muito com mulheres, né? Me acendeu, assim, há um tempo já que eu venho firmando a minha identidade em Jesus, mas é bom, ele nos relembra. É só você pedir pra ele. E eu comecei a escrever. Você não precisa de nada que vem de fora. Tá tudo dentro de você, sabe? E eu comecei a escrever. Você é paciente, você é generosa, você cuida das pessoas, você tem uma fala mansa, você é leve, sabe? Então, não é porque tu não tem aquela característica de fulano que alguém não te ama, alguém não gosta de você, as pessoas não vão te amar.
pelo que você é externamente. Elas vão te amar pelas suas características particulares. Então, o meu recado é: não busque validação no mundo ou no lugar onde você está. Foi isso que Deus me disse. Mas sim, fixe os olhos em Jesus. Vá, faça, se mova e deixa que Deus vai agir. Vai agir a favor da tua vida. Porque como ele disse aqui, lembrem-se, né? Até nesse capítulo 5, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então eu creio que isso não é uma coisa particular minha. Então por isso que eu decidi compartilhar o que eu vivi para que você tenha ânimo, né? Porque nós sabíamos que teríamos aflições, mas a gente sabe o que nos espera lá no final. Então tomara que essa palavra seja uma palavra de ânimo para tua vida. Um ótimo final de semana.